Uma ótima noite a todos. Prazer tremendo estar aqui com vocês hoje. Tive o prazer de ser convidado pelo meu amigo Rogério para um outro evento, e lá estava o pastor Eduardo Vivone. Obrigado, Rogério. E de lá Deus me permitiu que eu estivesse aqui fazendo essa reflexão com vocês hoje. Falar a respeito de ativação de propósito. Mas só para eu entender, quantos aqui tem CNPJ? Quantos são apenas pessoa física? Predominantemente, nós estamos falando aqui de mais ou menos os 90% predominante aqui de CNPJ. Essa fala vai ser mais direcionada para quem é CNPJ, mas naturalmente vai ter muita reflexão para a pessoa física também. Porque antes de ter esse empresário aí, alguém em algum momento acreditou que estava apto para ter uma empresa, que estava apto para ter um negócio. E teve os seus desafios. Alguém aqui já teve a experiência também de fechar um negócio? É mesmo? E ao fechar esse negócio, ficou um pouco de passivos, que levaram um pouco mais de tempo para ser honrado? Isso é muito comum. Só que o empresário, dentre esses passivos, fica um pouco da sua credibilidade, um pouco da sua história de vida, fica um pouco dos seus relacionamentos perdidos, por ele não ter tido boa parte das informações que nós falaremos aqui hoje também. E por ele não entender isso, ele paga um preço muito alto. Quando a gente fala ativando o propósito, vamos testar aqui, aí... Fica uma questão também, afinal, vencer é ou não opcional? Você tendo a opção de vencer, vai aceitar a opção de perder? Principalmente quando vencer significa diretamente a qualidade de vida da sua família? O que está associado a vencer para você? Quando fala em vencer, significa que padrão de escola para os seus filhos? Quando fala em vencer, significa que trabalho, que honra você traz para os seus pais. Provavelmente alguns daqui, assim como eu também, tiveram um lar com bastante humildade. Quando vencer significa transbordar prosperidade para os pais, o que significa vencer quando a gente leva para uma outra esfera? Muito mais do que apenas ganhar de um concorrente, é levar para uma outra esfera. E o que é determinante para vencer? Preparação é fundamental. Provavelmente a grande maioria daqui tem pelo menos uma faculdade. Mas é curioso. Boa parte das pesquisas mostram que para vencer, 20% é determinado pelo conhecimento que você tem. 80% é determinado pela atitude que você tem diante dos problemas que você enfrenta. Quer ver um exemplo clássico? Todos os engenheiros da Vale, em especial aqueles que fizeram uma análise do risco da barragem de Brumadinho estourar, eles souberam do risco 2 semanas antes. E exatamente 2 dias depois, quando o engenheiro-chefe estava sendo interrogado pelo delegado responsável, ao saber que o engenheiro tinha conhecimento, o delegado perguntou para ele: se o seu filho estivesse lá, o senhor teria interrompido as ações da Vale? E o engenheiro respondeu: sim, eu teria. O que faltou para aquele engenheiro não foi conhecimento. O que faltou para aquele engenheiro foi atitude. Ele ficou muito mais preocupado com a imagem e com o prejuízo que a Vale teria, mas nenhum prejuízo se comparou aos bilhões que a Vale perdeu e nenhum prejuízo se comparou às vidas que foram perdidas. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro, no Ninho do Urubu, quando os fiscais da Prefeitura do Rio de Janeiro sabiam que havia um risco iminente de haver um problema grave, ameaçando a vida dos jovens atletas do Flamengo. E eles chegaram a notificar o Flamengo que precisavam tirar aqueles jovens dos containers. E eles notificaram, mas eles não tomaram a atitude de barrar a operação e salvar a vida de jovens, e 10 deles morreram. O que faltou para aqueles fiscais foi conhecimento do risco? Não, foi atitude. Ter conhecimento do que você precisa fazer, ter conhecimento das mudanças brutais que estão acontecendo no mercado, ter conhecimento que você precisa ter clareza de entender que se você não sabe qual é o propósito da sua vida, você vai ser arrastado por lugares que não te deixarão nem um pouco orgulhoso. Você vai criar conexões e se associar com pessoas que não honrarão nem um pouco a sua família, nem o seu nome. Mas o fato de saber isso não significará absolutamente nada se você não tiver a atitude de decidir com quem você se relaciona, de você decidir
investir em conhecimento para fazer as mudanças necessárias, mas o conhecimento por si só não é suficiente. Então, o que eu preciso ter clareza? Eu preciso ter clareza que uma pequena alteração, um erro muito pequeno no início, ele pode se tornar muito grande ao final. E o grande problema é que esse erro ele é pequeno no início e nós o toleramos porque não percebemos o seu problema. Mas ao final de uma jornada, o objetivo é chegar em um lugar e você chega em um lugar completamente diferente. Boa parte dos empresários que conhecemos, quando iniciam, o objetivo é montar uma empresa, é prosperar. Para alguns, é quebrar um ciclo de pobreza que acompanha a família por gerações. É realmente ter uma vida próspera e abundante. Mas o que conseguem, e uma boa parte nos 2 primeiros anos, é engrossar os dados do Sebrae, que mostra que mais de 40% quebram nos 2 primeiros anos. E quebram principalmente por não conhecer o que falaremos aqui hoje. Agora, quanto valeria para você sair aqui no final desta noite, depois dos próximos 35, 40 minutos, sabendo exatamente qual é o propósito da sua vida e aquilo que você quer como mais importante no seu último dia de vida? Que valor tem você deixar de dispersar energia com uma série de coisas que te tornam muito menor, que roubam boa parte da sua energia e você estar muito mais alinhado, sem poder dispersar? É possível? Não somente é possível, como sairemos daqui hoje. E aí, quem me garante que eu tenho a certeza de que é isso que eu vou conquistar? Que verdade é essa que será dita aqui? Muitas verdades já foram ditas aqui. O curioso é que para muitas pessoas a verdade é subjetiva. Quem já ouviu? Não, cada um tem a sua verdade, né? A verdade é muito subjetiva. Esse é um engano tremendo, isso é relativismo. E a melhor forma de distorcer alguém, a melhor forma de ludibriar, de enganar alguém, de distorcer os valores de alguém, é vir com o relativismo. Porque se tudo é relativo, pode ser absolutamente tudo. E se eu destruo os valores das crianças, querendo que as crianças tenham absoluta permissividade, fazendo qualquer coisa, e levando os mesmos para os adultos, deixa de haver uma verdade, porque a verdade que importa é aquela de cada um. Isso não é verdade. E isso, volto a repetir, é relativismo. E essa é a melhor forma de tapear pessoas, de iludir pessoas, e de quem tem os meios da comunicação, passa a sua verdade como se fosse a verdade suprema. E nós já percebemos que essa verdade, vinda pelo meio das comunicações, dependendo de quem tem o poder, vem uma verdade distorcida. Uma verdade que não está nem um pouco alinhada com a verdade que importa, com a verdadeira verdade. Olha o pleonasmo aí. Com a verdade que importa, porque ela não termina com a nossa existência. E quem não tem noção disso, tem uma vida muito abaixo do que poderia viver. E se torna presa fácil de quem manipula a verdade. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que eu tenho que ensinar meus filhos a pensarem. Eu tenho que ensinar quem eu posso conviver, com quem eu posso influenciar, a pensar também. A entender qual é o propósito que está por trás desta verdade que eu recebo. Porque uma vez eu entendendo isso, eu saio da crença do relativismo. A questão da idiosincrasia, que boa parte aqui conhece esse termo, é relativo. Aquilo que eu estou falando, sim, cada um interpreta o que eu estou falando dependendo da bagagem, do conhecimento que você tem. Isso é idiosincrasia. Você já tem uma empresa com 100 funcionários, 200, 500, o que quer que seja, já é empresário há 10, 20 anos, você vai assimilar o que eu vou falar de uma forma. Você está aqui, está pensando em empreender, está começando agora, você vai assimilar isso de uma outra forma. Isso é idiosincrasia. Mas a verdade é uma só. E quanto mais clareza eu tiver sobre esta verdade, melhor. Por quê? Porque se eu não entendo isso, eu me torno presa fácil também de alguns líderes ou de algumas pessoas que glamorizam falhas de caráter. E ao glamorizar, ao suportar, ao tolerar, ao aceitar falhas de caráter, eu exponho a minha família a riscos desnecessários. Qualquer um de nós, ao aceitar no convívio, quando aceita uma proximidade tremenda de quem tem falhas de caráter, e mais ainda, segue o exemplo deste, acaba assumindo um risco muito grande. E se isso não estiver alinhado com o seu propósito, que possivelmente não está, pior ainda. Por quê? Porque essas pessoas influenciam as nossas ideias, a nossa maneira de pensar, influenciam a maneira como nós ensinamos também aos nossos filhos. E aí, se eu não tenho clareza disso, eu me perco pelo caminho. A primeira coisa que eu preciso ter, então, é clareza. Vamos começar a trabalhar aqui. Quem aqui gosta de montar quebra-cabeça?
Uau, quase todo mundo aqui, hein? Que ótimo. Quem aqui já montou um quebra-cabeça de 1000 peças? Já montaram? Então, somente para quem está aqui e gosta de montar um quebra-cabeça, por onde você começa a montar um quebra-cabeça? Pelas beiradas. O que é importante? Pelas bordas. O que é importante além das beiradas, além das bordas, para montar um quebra-cabeça de 1000 peças? Esse é um quebra-cabeça. Oi? O mais importante é conhecer a imagem final. Se eu tenho a imagem final pronta do que eu quero montar, e esse é de fato um quebra-cabeça de 1000 peças, eu tenho clareza da imagem que eu terei pronta, correto? Uma vez que eu não tenho esta clareza, um dos maiores erros que cometemos ao longo desta rápida passagem por a vida é começar a pegar peças que não têm absolutamente nada a ver com a imagem que eu quero montar para a minha vida. Porque muito pior do que você não saber, do que nós não sabemos da imagem que queremos para a nossa vida, é começarmos a pegar imagens, peças, que vão roubar o nosso tempo, que em determinado momento teremos que tirá-las. Imagina alguma bolsa aqui, tem uma moça com uma bolsa vermelha bonita aqui. Imagina que todas as peças desse quebra-cabeça, as 1000 peças estivessem ali. Se estivesse exatamente as peças que ela precisa montar, e se ela tem uma imagem completa delas, vai ser mais fácil, em algum momento ela vai montar. Mas imagina que ao longo da vida trouxesse uma série de peças que não compõem esse quebra-cabeça. Demora muito mais tempo para montar. Infelizmente, por não haver clareza para boa parte dos jovens, por boa parte das crianças, começam a criar conexões e se influenciar porque não têm a imagem que levaria para um caminho muito melhor. Se perdem pelo caminho, dispersam energia e tornam-se uma fração do que poderiam ser. Assim como boa parte dos empresários tornam-se uma fração do que poderiam ser por não ter a imagem correta do negócio que querem montar. E aí, eu quero aprofundar um pouco mais esta reflexão, trazendo um conteúdo especificamente para os empresários. Quando a gente pensa numa empresa, o que uma empresa precisa ter? O que um gestor de negócios precisa saber para o seu negócio, para a sua empresa ser bem-sucedida? Qual é a imagem? Para onde eu tenho que ver? Até pouco tempo atrás, mais precisamente agora, 1992, o principal indicador do sucesso de uma empresa era o faturamento dela. Qual é a margem de lucro? Qual é o faturamento? Quanto sobrou para o dono? Legal. E aí, 2 professores de Harvard, Kaplan e Norton, resolveram criar uma outra forma de gerenciar a empresa. Eles falaram assim, olha, não faz sentido você olhar a sua empresa apenas pelo faturamento. Se você for olhar a sua empresa pelo faturamento do mês agora de janeiro, você não pode fazer absolutamente nada para intervir. O empresário precisa ter a noção das peças que ele tem que montar ao ver a empresa dele. E quais foram as peças que eles montaram? Eles fizeram uma associação com uma cabine de um avião. Ora, quais são as informações que um piloto precisa ter antes do avião decolar? Tem algum piloto aqui? Quais são as informações? É importante ele saber a quantidade de combustível, a velocidade do vento, a pressão dos pneus. Ele falou, não faz sentido nenhum você se preparar para pilotar o avião e você não ter uma série de informações que serão determinantes para o sucesso, que serão exatamente esses controles, esses indicadores das ações que você precisa fazer. E aí eles começaram a montar um quebra-cabeça. E, infelizmente, boa parte dos empresários do Brasil não tem a mínima noção de como montar este quebra-cabeça. E por não entender o que está acontecendo, também criam conexões erradas. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Primeiro, a base de qualquer negócio bem-sucedido, quem são as pessoas que compõem a minha empresa? Eu resolvi criar uma associação com uma árvore para ficar mais fácil a gente criar isso aqui. Eu falei, como que eu vou explicar isso de uma maneira que fique mais tranquilo para todo mundo? Quando eles falaram que a base, aprendizado e crescimento são as pessoas, eu falei, nada melhor então, quando a gente fala em bases, vamos pensar em raízes. A qualidade dessas raízes, a profundidade, a força, a resistência que elas têm, vai determinar
a capacidade desta árvore produzir, os frutos desta árvore. O que a gente pode esperar de uma raiz de batatinha? Sabe aquelas cebolinhas palhas? Alguém aqui já fez horta em casa? Que tipo de fruto você pode esperar de uma raiz de cebolinha e palha? Nada, não é verdade? E aqui, aprendizado e crescimento é: quem são as pessoas que compõem a sua empresa? Qual é a metodologia de ensino que você usa? O que as pessoas, quando chegam na sua empresa, o que elas aprendem nos primeiros 30 dias? Quais são as ferramentas que elas precisam dominar? Porque se você abre a sessão e não tem nem descrição de um cargo, do que essas pessoas precisam saber para compor a sua empresa, você aceita qualquer pessoa. E no momento desafiador, é importante que essa pessoa tenha competência para dar conta. Sabe por quê? Você jamais terá uma empresa maior, mais competitiva, mais eficiente do que a somatória das competências individuais das pessoas que compõem a sua empresa. Se você não tem gente capacitada aqui, elas não vão fazer uma leitura correta do que está acontecendo neste momento no mercado. Elas não terão a capacidade de contribuir com as informações que a sua empresa precisa. Eu lembro um amigo, dando aula no curso Magna, ele contou um exemplo de uma moça de aproximadamente 17 anos, menor de idade, estava grávida, e ele resolveu ajudá-la e trouxe essa moça para trabalhar na empresa dele. Legal. Qual a formação dela? Nenhuma. É curioso, né? A gente, enquanto empresário, abre algumas exceções sem perceber que a empresa que você tem é que vai garantir o sucesso para você poder entregar para a sua família uma qualidade de vida muito melhor. E você tem compromissos sérios com quem você traz para compor essa empresa, com quem vai compor essas raízes. Porque dependendo da qualidade dela, vai sair um tronco aqui, ó. Esse tronco, esse caule, que são os processos, que é a metodologia que você tem, que é como as coisas funcionam dentro da sua empresa, como é que dá-se a produção dentro da sua empresa, isso aqui é determinante para a quantidade de frutos que você pode gerar. Quando uma empresa não tem processos, é muito fácil ter o caos. Nós não observamos, mas nós temos muito mais facilidade quando nós exercemos uma metodologia com processo. Quem aqui esteve no supermercado nesses últimos dias? Legal, eu estive hoje à tarde. Quando você vai comprar carne, você compra carne assim que você chega no supermercado, certo? Não? É o último? Por quê? Porque existe um processo que diz que como a carne é perecível, é interessante comprar imediatamente e você ir para o caixa para você correr para o seu carro e chegar na sua casa o mais rapidamente possível. Quando tem processo, quando tem clareza, as coisas fluem melhor. Mas é possível ter uma empresa sem processo nenhum? Ou se é. E aí, eu quero competir com as grandes, eu quero ter os resultados das grandes, mas eu começo a exalar um cheiro ruim, porque eu já antecipei logo na chegada e coloquei carne fresca, porque não tem método. Quem adora esse aroma de carne ruim dentro da empresa é a concorrência, porque percebe que neste momento, onde eu realmente acredito, baseado em dados, que nós entraremos em um ciclo de prosperidade, como jamais tivemos antes, a empresa não se preparou para crescer. Não treina a sua equipe, não traz novas tecnologias, não alinha os processos e, consequentemente, não está apta para expandir. Porque o que são esses galhos? Quanto mais estruturada, maior a capacidade de você expandir e atingir um público maior. Tem alguém aqui que tem filial em outra cidade? Uau! O grande problema de você ter uma filial em outra cidade é quando a matriz, por si só, não é uma referência de excelência de gestão. E aí você simplesmente estende o problema para outros lugares. Porque se já não dá conta de resolver os problemas na matriz, vai ter muito mais problema ainda para resolver na filial, porque não tem um modelo de negócio. E o curioso é que tem gente que compra franquia, onde a própria referência não é a própria matriz não é nenhuma referência assim. E aí o que o cara não conseguiu resolver na franquia, na matriz, ninguém consegue resolver depois também, e paga-se por isso. Hoje eu fui consultado por um amigo, que um agente federal estava com ele, querendo comprar uma franquia de uma empresa grande, e ele veio consultar. Jeremias, o que você acha? O que você diz para ele? Ele estava com essa pessoa em Taubaté. Eu falei, eu acho que esse é o momento dele pesquisar bem. Não sei nem se ele está aqui. Ele ficou de ver. É o momento dele pesquisar bem, porque enquanto o dinheiro estiver na conta dele, ele exerce controle. Depois que ele assinar o contrato, depois que ele pagar essa franquia, talvez os números não sejam bem esses. E uma boa atenção que eu vou dizer para vocês agora, gente. Boa parte dos empresários erra, porque antes de começar o negócio, não sabe a margem
de lucro que tem e não sabe a escala. O que quer dizer escala? A capacidade de atingir um público muito maior, de ficar limitado a apenas uma estrutura física, em um momento onde cada vez mais nós temos empresas digitais, em um momento onde você não precisa mais ter uma estrutura tão grande para atingir um número maior. E aí ele acaba assumindo uma dívida muito grande, a margem é muito pequena, ele começa a pegar dinheiro em banco, ele já não dá conta porque o faturamento dele não é suficiente para gerar lucro em pouco tempo e todos os meses ele já não honra os compromissos dos meses. Vocês acham que isso acontece isso, gente? Hoje, no Brasil, 46% de todas as pequenas e médias empresas abertas, quando chegam no final do mês, não tem dinheiro suficiente para honrar os compromissos daquele mês. Estamos falando de quase 50%. E boa parte delas não demite os funcionários, não é só por não ter dinheiro para essa rescisão, é porque consideram o ambiente da empresa como um ambiente familiar e por isso não demitem. E há pouco tempo atrás tínhamos do governo que jogava todo mundo contra o empresário como se fossem bandidos por isso. Que dilema, não? E o objetivo final disso tudo é gerar o quê? Lucro. Só que eu não vou gerar lucro se esse solo não estiver bem preparado, se essa estrutura não der conta, se o meu alcance não for grande, o financeiro não será impactado. É muito comum um pequeno, quem está começando agora, visar apenas o lucro. Não faz ideia das pessoas que precisam ter, compondo a empresa, não faz ideia das competências que faltam nele, e ele acaba trazendo um sócio quando ele poderia contratar alguém, e esse sócio, quando entra com dinheiro, em pouco tempo precisa colocar mais dinheiro, e essa empresa ainda não está gerando lucro, não tem um faturamento suficiente, o sócio acaba comprando um pouco mais, e em pouco tempo você está trabalhando para este sócio, porque ele comprou a empresa toda. E o que faltou? Planejamento. Faltou ter uma visão completa desta árvore, desta empresa. E uma vez não tendo, corre um risco muito grande de ficar pelo caminho, deixando muita gente com saudades e dívidas. Não tem essa clareza de que cada um desses passos aqui são fundamentais. Só que tem um detalhe, gente. O que faz uma árvore dessa, que pode ter esse tipo de raiz, esse tipo de estrutura? E há pouco tempo atrás, há 15 dias, teve um empresário aqui, palestrando nesse mesmo marketplace, com mais de 1.000 funcionários. Tem alguém aqui que tem mais de 100 funcionários na empresa? Algumas pessoas aqui. Algumas pessoas. Qual é o tamanho da raiz que tem que ter? Quem quer os resultados de quem tem essas grandes, normalmente está ambicionando isso aqui, ó. Consegue ver isso aqui, ó. Mas não tem ideia do trabalho que tem que ter para construir uma árvore grande assim. E a hora que eu vou validar o quanto esses clientes estão satisfeitos, que são exatamente esses galhos amplos, eu preciso fazer uma pergunta, quando você vai fazer isso para os seus clientes. NPS. De 0 a 10, o quanto você nos indicaria para os seus amigos e familiares? Alguém já aplicou NPS na empresa? O quanto você nos indicaria? Quando a nota é 9 ou 10, é sinal que essa pessoa está satisfeita e indica. Quando a nota é 7 ou 8, é neutro. Ela pode ser um detrator, quem dá apenas 6. E por que não deu 6? Porque isto aqui não fluiu como deveria fluir. Gente não foi treinada de maneira adequada aqui. E às vezes, mesmo, atenção gente, mesmo você tendo um faturamento alto, não é garantia de que o processo funcionou de maneira adequada. No mercado imobiliário, por exemplo, eu trabalho especificamente com imóveis de alto padrão. Você fechou uma venda, entrou R$100 mil de comissão. Isso é bom, certo? É maravilhoso? Não. Depende. Por que depende? Se eu aplico o NPS e eu pergunto de 0 a 10, o quanto você nos indicaria para um amigo ou familiar, se esta pessoa disser 6, e eu quero dizer, por que 6? E ele vai falar, porque houve atraso nisso, porque isso não foi legal, porque eu não gostei disso, porque eu só comprei porque estava na sua empresa, se tivesse em outra empresa eu teria comprado em outra. Esse 100, ele pode me custar 400 ou 500 mil, porque essa pessoa poderá influenciar outras pessoas que viriam através dela. Em outras palavras, enquanto dono, se você não estiver aperfeiçoando cada etapa do processo, esses galhos não vão expandir e não vai chegar ao tão desejado fruto, faturamento. E em que momento vocês acham que o dono pode se acomodar, gente? O dono não tem o direito de se acomodar, infelizmente,
Porque enquanto ele não criar uma empresa que tenha pessoas tão boas quanto ou melhores do que ele, essa empresa vai ser refém da competência individual dele, da capacidade dele. E boa parte dos donos não traz pessoas tão boas quanto ou melhores do que elas, porque vocês sabem o que destrói uma empresa dessa? E é possível uma árvore tão grande quanto essa ser destruída? É. E o que destrói? Cultura organizacional. A maneira como as pessoas se relacionam quando o dono não está presente. A forma como as pessoas agem quando o dono não está presente. É o que destrói por dentro. E aí, por melhor e por maior que seja o esforço, se ele também for um dono arrogante, se ele também for um dono que nunca traz pessoas tão boas quanto ou melhores do que ele, o teto da empresa dele sempre será a capacidade dele. Consequentemente, as fragilidades dele serão muito grandes também. Só que agora vamos tirar desse universo de empresa e vamos trazer para uma pessoa física. Qual é, para cada um de nós, a base para que a gente possa crescer e prosperar em direção ao nosso propósito? A base também é conhecimento? Claro que sim. O primeiro conhecimento da própria verdade. Segundo conhecimento, os conhecimentos técnicos que precisa ter para ser o melhor gestor possível da sua empresa e da sua própria vida. A partir daqui eu começo a ter processos, eu preciso ter as coisas em ordem. Se eu não tenho as coisas em ordem, o que é a antítese da ordem, gente? Caos. E o que pode gerar caos em uma pessoa também, que pode destruí-la por dentro? Uma série de crenças limitantes, o medo de se expor, a cobiça, a inveja, a incapacidade de fazer aquilo que tem que ser feito, a falta de atitude, já que 80% é o que determina, e ela acaba não gerando os frutos necessários. E se a gente for falar em frutos, se for aplicar um NPS para uma pessoa física, quem aqui é casado? Predominantemente. Já trocaram os olhares aqui, né? Está saindo do casamento aí. Se a gente for chegar e for perguntar de 0 a 10, o quanto você indicaria o seu marido? Qual é a resposta? Oi? 10? 0? Ah, mulher inteligente ali, ó. O grande problema desse 10 é para levar... Não é para levar. Calma. É o quanto ele é uma referência. Ufa, né? E se for perguntar para os filhos de 0 a 10, como você avalia os seus pais? O quanto você indicaria para os seus amigos? E se chegar para esses pais e falar, de 0 a 10, que nota você daria para os seus filhos? O quanto você indicaria? O quanto eles se importam com os pais? Quanto são presentes na vida do pai? Que nota dariam? Quais são os frutos gerados daí? E o que destrói essa árvore que poderia ser tão extraordinária, que cada um de nós aqui poderia realizar? Exatamente a falta de atitude, de coragem, de abandonar tudo aquilo que não compõe a imagem que nós queremos construir e que nos afasta daquilo que Deus tem para a gente, que é muito maior. E, infelizmente, por nos afastarmos, não vivemos o nosso propósito. E exatamente por não viver o nosso propósito, por não vivermos, vivemos apenas uma fração daquilo que poderíamos viver. Você vê gente talentosa, gente competente, gente com uma capacidade extraordinária, sendo apenas uma fração daquilo que poderia ser. Para as pessoas que estão aqui e para todas os que assistirem esse vídeo depois, nós vamos agora, nos próximos 10 minutos, fazer com que você saia daqui sabendo exatamente qual é o seu propósito. Porque aí, tão importante quanto você montar a imagem daquilo que você quer para os próximos anos na sua vida, é você saber aquilo que não deve mais fazer parte das imagens que a gente fica carregando, das peças que a gente fica carregando, que não compõem aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, será que vale a pena isso? Vamos trabalhar um pouquinho? Todo mundo tem papel e caneta nas mãos aí? Todos com papel e caneta, por favor? Vamos ter clareza com relação a esse propósito. Vamos começar, só para entendermos isso, tá? Afinal, o controle está aqui? Pode liberar um pouquinho, por favor? O que nós precisamos? Segura só um pouquinho, pode segurar só um pouquinho, por favor. Segura só um pouquinho.
Para começar, nós vamos fazer o seguinte. Por que o propósito é tão importante, gente? Porque quem vive segundo um propósito tem muito mais clareza, tem muito mais força, é muito mais pleno e é capaz de realizar muito mais do que quem vive disperso, dando cabeçada para todos os lados. Quem vive segundo um propósito não se torna refém do projeto de alguém que te afasta muito mais daquilo de onde você quer chegar. E se você sabe a sua origem, se você sabe de onde você veio, se você sabe que foi criado à imagem e à semelhança do Criador, para reinar sobre os animais que estão na terra, se você sabe de onde você veio, qual é a sua identidade, ter clareza do propósito te dá muito mais força, porque eu sei de onde eu vim, eu sei exatamente onde eu vou chegar, consequentemente eu tenho muito mais atitude para realizar. Eu não me torno frágil em função de uma posição de oscilação, de desafios que o seu mercado, que o seu momento esteja passando, porque isso é apenas um momento. Até porque o solo que esta árvore da sua empresa está plantada hoje é de um mercado extremamente promissor que, como eu disse, entra num ciclo de prosperidade e crescimento como jamais tivemos. Mas, ao mesmo tempo, exige você ter gente muito competente e capaz do seu lado. Então, para começarmos a trabalhar, eu gostaria que você escrevesse o nome de 3 pessoas que são muito importantes para você. 3 pessoas que você queria que estivesse na sua vida, quer que você esteja com você, no seu momento de maior glória, no seu momento de maior sucesso, no seu momento de maior realização. Escreva, por favor, o nome de 3 pessoas muito especiais para você. Nada como ter amigos aqui, nada como ter amigos. Ok? Tá. Escreveu o nome das 3 pessoas. E agora, já que você já definiu o nome dessas 3 pessoas, pessoas que você vai se orgulhar que esteja com você nesse último dia, eu vou pedir que a gente coloque aquela música e baixa só um pouquinho, por favor, isso aqui. E agora eu quero que você, onde você está, posicione o seu corpo de uma forma mais confortável. Eu vou respirar aqui primeiro sozinho e depois nós faremos isso 3 vezes juntos, ok? Por favor. Você vai fazer assim, ó. Inspira, prende por 2 segundinhos, 3 e solta. Vamos lá agora comigo. 1. Segura, solta. Desconecta de tudo, fica presente aqui, de novo. Segura, agora solta. Pela 3ª vez. Agora solta. E eu quero que agora você pense que você está em um hospital e o médico acaba de avisar para você que esse é seu último dia de vida. O médico acaba de lhe informar que você tem poucas horas de vida. E ele vai permitir que 3 pessoas possam entrar e se despedir de você. Você sente o cheiro do éter, você sabe que seu momento chegou, e são exatamente as 3 pessoas que você marcou o nome aí. Você está próspero, realizado, conquistou tudo o que você queria conquistar, mas seu último dia chegou. E o médico vai abrir a porta e permitir que a primeira pessoa entre. A primeira pessoa abre a porta, vai se aproximando de você, com os olhos cheios de lágrimas, segura em suas mãos, faz um carinho em você, você troca olhares com ela, você fala algumas palavras de carinho, e essa pessoa diz: pode partir em paz. Vá em paz, porque eu sempre vou me lembrar de você E escreva agora, qual o motivo pelo qual esta primeira pessoa sempre vai se lembrar de você?
Ok. Essa pessoa se despede de você, ela vai até a porta, dá um último adeus e sai. Neste momento, a segunda pessoa entra. Essa segunda pessoa também entra com os olhos cheios de lágrimas, vai até você, aperta as suas mãos, faz um carinho em você, vocês trocam algumas palavras. E ela tem que sair, porque o seu tempo é curto, e tem uma terceira pessoa para entrar. E um pouco antes de sair, ela olha para você e diz: você pode partir em paz. Vá em paz. Você cumpriu a sua missão. Eu sempre vou me lembrar de você por... E escreva agora o motivo pelo qual esta segunda pessoa sempre vai se lembrar de você. Esta segunda pessoa se despede de você. A terceira precisa entrar, ela vai até a porta, a terceira pessoa entra agora, você está abatido, ela vai até você, chorando, faz um carinho em você, toca suas mãos, e ela também diz a mesma coisa: vá em paz, tenho muito orgulho de tudo que você se realizou. Eu sempre vou lembrar de você por... E escreva agora o motivo pelo qual essa terceira pessoa sempre vai lembrar de você. Esta terceira pessoa agora se despede de você, e quando ela chega na porta, ela abre a porta e ela olha para você e diz: me fala uma coisa, me diz a coisa que você mais se orgulha de ter realizado na sua vida, me fala. E você tem apenas 3 segundos para dizer para esta terceira pessoa a coisa que você mais se orgulha de ter realizado na sua vida. E escreva agora a coisa que você mais se orgulha de ter realizado na sua vida. Ok, todos já fizeram? Pode ligar a luz, por favor? Pode tirar esta música. E por que isso que nós fizemos agora é tão importante? Uma vez que você saiba isso, que esteja claro aquilo que você mais se orgulhará de ter realizado na sua vida, você começa a ter clareza do que realmente importa. Em determinado momento, ao fazer um treinamento com uma equipe de profissionais, quando eles estavam saindo, um deles falou: eu posso falar com você mais um minutinho? Eu falei: claro. E ele voltou e disse assim: isso foi muito pesado para mim, mas isso foi extremamente importante, porque hoje eu descobri que o que eu mais vou me orgulhar na minha vida, no meu último dia de vida, é de ser pai. E neste momento, ao saber o propósito da minha vida, eu descobri o quanto eu estava sendo um canalha, porque as escolhas que eu estava fazendo, as associações que eu estava fazendo, os relacionamentos paralelos ao meu casamento que eu estava tendo, só fariam eu me envergonhar e jamais ouviria a minha filha dizer o orgulho que ela teria de mim como pai. E muitas vezes ele não desempenhava o trabalho dele direito, porque na parte da tarde ele não ia trabalhar. A energia dele era compartilhada, que não era mãe. E aí a reflexão que nós fizemos foi: gravem isso. Pessoas de sucesso não têm plano
B. O plano B das pessoas de sucesso é fazer o plano A dar certo. O plano B das pessoas de sucesso é fazer o plano A dar certo. E quanto mais clareza você tem disso, maior é a sua capacidade de realização. Porque menos você dispersa energia com aquilo que no final não vai ter relevância nenhuma. Porque tão grave, tão sério como você não ter clareza disso, infelizmente, é gastar energia demais com aquilo que não soma para essas prioridades. E uma vez que você tem a clareza disso, você consegue ordenar as suas prioridades, atitudes, relacionamento, em que direção? Na direção deste propósito. E eu quero ver aqui, quem pode compartilhar conosco qual é o seu grande propósito, o que você escreveu aí? Quem gostaria de compartilhar? Por favor. Olá, boa noite. Eu me chamo Adrine e fico extremamente emocionada porque eu escolhi a faculdade de psicologia e quando eu escolhi sendo uma da terceira faculdade minha, o intuito, na verdade, sempre foi poder ajudar crianças e adolescentes a superarem os seus medos e ressignificar a sua vida. Então, acho que isso veio muito forte agora, porque é o que eu faço, mas ainda não tinha me dado conta totalmente disso. Obrigada pela... Que bom. Então. Mais alguém gostaria de compartilhar o propósito desse lado? Quem? Aqui? Ah, aqui. Deixa eu levar você, Eliane. O microfone chega bem aqui? O propósito é servir a Deus e impactar as pessoas a servirem. Eu atuo numa área de assessoria contábil e fiscal e através do meu trabalho, da minha empresa, eu tenho conseguido impactar a vida de vários clientes que já aceitaram Jesus, inclusive alguns estão nessa igreja e eu procuro fazer isso. Então, eu coloquei como meu propósito servir a Deus, impactar pessoas a crerem que tudo podem em Deus. Uau! Esse é um propósito para a posteridade, né? A grande vantagem de saber, o foco é outro, o planejamento é outro, a ação focada, direcionada para um propósito, consequentemente é melhoria contínua, consequentemente é muito mais plausível o resultado que você quer. Como consequência disso, o sucesso daquela primeira tela. Por quê? Porque o sucesso não é negociável. Esse tipo de propósito, isso que transcende a própria existência, não dá para negociar. Então, aí você fala assim, mas qual o tamanho dessa realização que é possível? A gente tem uma mania muito ruim, e nós temos essa sensação de vitimismo, de justificar o tempo todo, por que a gente não pôde realizar mais? E aí acaba colocando metas muito pequenas. Eu faço parte de um grupo de amigos, estamos fazendo um curso, tem algumas pessoas aqui, e comecei a auxiliar alguns daqueles amigos, porque dá dó ver a quantidade de gente saindo do emprego, achando que é fácil empreender, e em pouco tempo tem dívidas colossais que não conseguem sair, porque não tem a mínima noção das 4 perspectivas do que precisa ter para empreender, e começa a entrar numa situação que muitas vezes sacrifica o futuro da família. E um amigo nosso, de Portugal, mandou uma mensagem para mim dizendo assim, Jeremias, cara, como eu gostaria de prosperar, como eu gostaria, mas o meu pai não deixou nada para mim, minha herança foi nenhuma. Eu falei, tranquilo amigo, meu pai era motorista do caminhão de lixo da minha cidade. Pouco importa a origem, e isso não é garantia nenhuma de sucesso. O que importa é a tua capacidade de se recuperar, porque uma certeza que nós temos é que teremos muitos desafios, e que amanhã pode quebrar, amanhã pode se reerguer, mas o mais importante é estar alinhado com o seu propósito. E quanto mais clareza você tiver, principalmente se você buscar negócio com mais margem maior e uma escala melhor, mais fácil para prosperar. Eu quero só encerrar, antes de abrir para perguntas, primeiro agradecer a quem fez esse Photoshop, foi quase uma semana, mas obrigado, melhorei bem, né? Segundo, eu tenho uma página no Facebook, navegando do CPF ao CNPJ, porque começa aqui do CPF. Coloquei uma série de vídeos, alguns eu postei no YouTube. Há mais ou menos uns 3 meses eu fui ver um deles lá, estava com 70 mil
visualizações. Fui ver agora, já passou de 270, e eu falei sobre uma das coisas que se tornou uma pandemia, um problema de saúde pública nos Estados Unidos, que é a pornografia. A quantidade de gente que se dispersa no propósito por, infelizmente, se tornar refém da pornografia. E eu comecei a receber contato de homens 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, desesperados, alguns pedindo socorro, porque a mulher tinha expulsado ele de casa, porque ele estava no segundo relacionamento, tinha uma filha de 5 anos, e a mulher descobriu ele na pornografia. E o curioso é que ela confundiu pornografia com pedofilia, mas o que ela não queria era aquele cara dentro de casa. E a quantidade de homens que estão destruindo a própria vida pela pornografia. E esse vídeo está tendo uma média de 1.500 a 2.000 acessos por dia. Vou fazer outros conteúdos dentro disso. Aí você fala, qual a importância disso? Lembra aquela árvore extraordinária, poderosa? E aquelas limitações tão estúpidas lá dentro, que a pessoa pode criar novas conexões, se libertar disso, ser muito mais próspero. São pequenas coisas que destroem alguém e que pode ficar pelo caminho por não se libertar disso. E eu faço algumas reflexões aqui. O Magna, onde tive o prazer de conhecer minha amiga Eliane e outros que estão aqui, Eliane e outros, mais voltada para empresários. Estou direcionando uma série de cursos agora do Magna, em especial para pequenos empresários que estão começando. É assustador ver a quantidade de pessoas que quebram ou por não saber com quem se associar ou não ao longo da construção do negócio, a imobiliária. E aqui, só para fechar, na JR Business, eu tenho um mandato de venda de algumas empresas grandes. Uma delas, que eu tenho exclusividade de venda, e isso fez com que eu me dedicasse um tempo, só para vocês entenderem como isso é grave, quando alguém não está alinhado. Gente, nós quando pegamos a recuperação judicial dessa empresa, achávamos que ela tinha uma dívida de 200 milhões de reais. Ela tinha 26 milhões bloqueado. Na hora que nós entramos com o processo de recuperação, a dívida desta empresa, em todos os órgãos, chegava a 2 bilhões de reais. Você sabe o que quer dizer isso? Ao longo de mais de 30 anos, um empresário competia tendo o menor preço, porque ele não pagava imposto absolutamente nenhum, porque quando os fiscais chegavam, ele dizia, não entendo, não entendo, não entendo, por ele não ser brasileiro. Só que esse não entendo, e ele não ter um propósito claro e querendo fazer as coisas num caos, ele morreu há poucos anos, faz apenas 2 anos e pouquinho, 3 anos que ele morreu, mas ele deixou uma dívida para os filhos, que infelizmente largaram as empresas para vir tocar o negócio, que provavelmente a próxima geração não vai colocar em ordem. Então, quanto mais clareza você tiver, menos caos existirá na sua vida e a prosperidade será legítima. Ela não será destruída pela incompetência da atitude de ser dono de fato, ao invés de apenas representar um papel de empresário. Uma boa noite, um prazer, e lhe passo a palavra aqui.